sexto ano. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Professor Arielque Lima, da Escola de Ensino Fundamental Albatiza Tavares. E vamos mais uma vez fazer a associação do conteúdo do livro didático de língua portuguesa do sexto ano a um descritor relacionado àquele conteúdo, a um descritor do SPAES, certo? Então, faremos também no final desse vídeo uma breve resolução de uma questão do material retirado do hashtag Estudo em Casa do MySpike, tá bom? Então vamos começar a nossa aula falando sobre o descritor 23, identificar os níveis de linguagem ou marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor. E para relacionarmos esse descritor ao conteúdo do livro, o conteúdo é a variedade linguística e veremos o conceito da linguagem informal, linguagem informal. Também falaremos um pouco sobre o preconceito linguístico. Para começar, o que seria essa variação linguística? A variação linguística, ela é uma marca linguística que vai evidenciar, mostrar quem é o locutor, aquele que emite a mensagem, que está transmitindo a mensagem, e o interlocutor, aquele que está recebendo a mensagem. Então, essa variação linguística ela vai ser a marca linguística que vai mostrar, que é responsável por mostrar quem vai ser o locutor e o interlocutor de uma determinada mensagem dentro da comunicação. Então, a variação linguística, o que é esse conceito? O que seria a variação linguística? São diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Aí vem a pergunta: nós falamos a língua portuguesa, não é assim no Brasil? Sim, nós falamos a língua portuguesa. Só que a língua portuguesa, ela tem as suas variações. E essas variações, elas vão depender da faixa etária das pessoas, vai depender da cultura das pessoas, das condições sociais, como também regionais e históricas. Então, eu trouxe exemplo aqui de uma variação linguística relacionada à faixa etária, ou seja, um diálogo entre um jovem e um idoso, onde é nítida a variação linguística entre ambos. Ou seja, o jovem ele vai utilizar gírias, né, por ser mais jovem, vai utilizar gírias como tô bolado, demorou, eu mandei ver. E o idoso, ele não vai entender as gírias do jovem, porque já é uma pessoa mais velha, claro, que ele não vai compreender a forma de falar do jovem e acaba compreendendo o jovem de uma outra maneira. É tanto que no final, né, do diálogo, o jovem até debocha um pouquinho do idoso, dizendo: pô, avô, tu não saca nada. No caso, é o avô do menino, do rapaz. Então, aqui nós podemos perceber a língua portuguesa com a variação linguística. Nesse caso, a variação linguística está correspondente à faixa etária entre idades. Nós sabemos que quando nós estamos conversando com pessoas mais velhas, elas têm, né, o vocabulário das pessoas mais velhas, mais idosas, são um pouco diferente do nosso vocabulário. E um pouco diferente também do vocabulário dos adolescentes, vocês que são adolescentes. Então, existe uma variação linguística, ou seja, nós falamos a língua portuguesa, mas com variações que são nítidas, que nós podemos perceber no dia a dia, em nosso cotidiano. E o que vem a ser a norma padrão? Só para ressaltar um pouquinho, para deixar claro o que seria a norma padrão. A norma padrão é aquela norma, aquela norma que está presa às regras gramaticais. Então, quem segue a norma padrão está preocupado em quê? Em seguir, né, em seguir as regras da nossa gramática, da nossa língua portuguesa, certo?
E a norma padrão, ela vai sofrer, claro, ela vai sofrer também modificações, né? Assim, com o passar do tempo, já que a nossa língua portuguesa é a norma padrão, ela sofre modificações. E o que seria agora a linguagem formal e informal? Bom, na variação linguística existe a questão da linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela que não está presa à norma padrão, não está presa às regras gramaticais, certo? É uma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, sem muita preocupação, né, em elaborar um conteúdo mais complexo, um vocabulário mais difícil, mais técnico. A linguagem informal é aquela que nós utilizamos até mesmo quando nós estamos dialogando com parentes, com amigos próximos, é aquela mais utilizada no dia a dia. E nós podemos, dentro dessa linguagem informal, utilizar gírias, né? Assim, a linguagem formal ela está mais ligada à norma padrão, às regras, exige uma maior formalidade, mas a linguagem informal é aquela que nós usamos no nosso dia a dia, que não tem tanta preocupação com formalidades, certo? Não exige aquele vocabulário mais técnico, é a nossa fala imediata, que nós podemos, dentro dessa linguagem formal, utilizarmos as gírias. Então, temos como exemplo aqui uma linguagem informal, aquela que não exige, né, tanta preocupação com as palavras. Nesse diálogo aqui, a mãe fala para o filho, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o garoto responde, não é verdade. Ou seja, é uma linguagem totalmente informal, uma linguagem que nós podemos utilizar em conversas instantâneas, como por exemplo, no bate-papo no WhatsApp. Com relação ao preconceito linguístico, pessoal, quando nós falamos sobre variação linguística, nós não podemos deixar de falar sobre linguagem formal e informal, que são marcas linguísticas, como também não podemos deixar de falar sobre o preconceito linguístico. Nós sabemos que existe a questão do preconceito linguístico com relação à forma das pessoas falarem. Por exemplo, nessa tirinha aqui, vocês estão vendo um casal de namorados, a moça se apaixona pelo rapaz. Só que quando o rapaz fala uma frase, ela sai correndo, ou seja, desiste do rapaz. Então é quando ele fala assim, oi, tem problema de nós bater um papo? O coraçãozinho dela, tipo, parte ao meio e ela sai correndo e ele fica se perguntando o que foi que houve. Se ela tinha se interessado por ele, quando ele falou, ela saiu correndo. Aqui é um exemplo de preconceito linguístico, ou seja, nós sabemos que, de acordo com as regras gramaticais, nós temos que falar como a palavra correta é problema e não problema. De acordo com as regras gramaticais, pela gramática, de acordo com a norma padrão, problema estaria errado. É assim? Mas só que existe a questão do preconceito linguístico. Gente, nem algumas pessoas falam assim, problema, por quê? Porque muitas vezes não tiveram a escolaridade, né, suficiente, não estudaram. Muitas pessoas acabam falando, entre aspas, errado. Por quê? Porque a gramática normativa, a norma padrão, exige, né, que nós temos que falar de uma determinada forma, de acordo com as regras gramaticais. Mas é um preconceito linguístico por quê? Porque não quer dizer que ele falou problema, que ele vai ser um rapaz ruim, um rapaz de má índole. Só porque ele falou essa palavra, problema, que não está ligada às regras gramaticais, não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Então, foi um juízo de valor negativo que ela atribuiu a ele. Então, o preconceito linguístico é isso. É um juízo de valor negativo para a forma de falar das pessoas.
Então, a língua portuguesa, como tem muitas variações, como eu já falei, possui as suas variações, não quer dizer que uma pessoa que não fala de acordo com as regras gramaticais, essa pessoa, ela pode ser considerada uma pessoa, digamos assim, que não, uma pessoa ruim, né, assim? Uma pessoa chata. Por quê? Porque problema, de acordo com Marcos Banho, foi a forma como ele aprendeu. E temos que aceitar a maneira, a variedade linguística das pessoas. Então, temos aqui um exemplo de uma questão relacionada ao D23, né? Esses níveis de linguagem. Nessa questão aqui, pede para identificar a linguagem informal, aquela linguagem que é utilizada no dia a dia das pessoas, que não está tão preso às normas gramaticais, a norma padrão. E a correta seria o quê? Seria a C, nesse trecho que fala: leia os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Então, rola o comercial nesse caso, posso marcar aqui. Nesse caso, enquanto rola o comercial, seria o quê? Uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal, porque ela quis dizer leia os roteiros de viagem enquanto passa o comercial. Então, é uma linguagem mais informal, uma linguagem que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. E as outras alternativas não são porque a B e a D não são porque são linguagens mais formais, uma linguagem mais preocupada com a norma padrão, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a questão da variação linguística e a questão dessas marcas linguísticas, que são exatamente isso, a variedade linguística, a questão da linguagem formal, da linguagem informal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço.